Olá pessoal, aqui é David Carvalho mais uma vez e esse é mais um episódio do podcast Égua do Papo do portal Curo Samba Online. Hoje, episódio 7, a gente recebe o pastor Frank Silva, pastor presidente fundador da Assembleia de Deus Arca da Aliança. Pastor, seja bem-vindo. Olha, uma satisfação, viu? Satisfação, que honra. Muito grato pelo convite recebido por esse podcast Égua do Papo. Eu tenho certeza que será um papo muito descontraído e com certeza a gente vai trocar ideia e muita gente vai gostar. Bacana. Gente, o pastor Frank me chamou a atenção nas redes sociais, no Instagram da igreja dele e também alguns eventos que eu pude acompanhar nas postagens e passei na frente para ver também como era o evento e vi uma igreja muito bonita, Assembleia de Deus Arca da Aliança lá no Icuí. Eu falei, eu preciso ver quem é esse pastor, porque a igreja é muito bonita. Aí quando eu pesquisei, eu encontrei o pastor e falei, vou já tentar contato de alguma maneira. Pastor, como é ter uma igreja, eu vou falar pessoalmente, já fui da Assembleia de Deus, uma igreja muito bonita, né? O desenho dela, o design, tudo, a estrutura que ela tem, mas para chegar até esse ponto, como foi seu início? Existe um caminho, né, a percorrer, um caminho muito longo, difícil, dificuldades acontecem, mas a Arca da Aliança, a história dela começa ali em 2015. Em 2015 a gente fundou ali a igreja pela necessidade do contexto que a comunidade do Icuí estava vivendo naquele momento. Em 2015, eu não sei se vocês lembram, mas o bairro do Icuí, Ipaá, vivia momentos sombrios. Curo Samba também. Curo Samba, a criminalidade muito em alta, não que hoje não tenha, tem, mas naquela época a criminalidade ela era mais intensa dentro do bairro. E o tráfico estava matando muitos jovens e adolescentes. E a Arca da Aliança ela nasce justamente nesse contexto. A necessidade do bairro de uma igreja que com intensidade fizesse o trabalho evangelístico. E não somente evangelístico, mas o discipulado. Porque o mais difícil é a permanência. Esse é o mais difícil. E começou ali naquele contexto, a gente tivemos que abrir o trabalho ali na garagem de casa e o trabalho foi crescendo muito rápido e as paredes de casa tiveram que ser derrubadas, ao ponto da obra de Deus me expulsar da minha própria casa. Ela me expulsou da minha casa, morei no aluguel com a minha família, minha filha Rebeca tinha 1 ano de idade, fui morar com a minha família em um kitnet, uma casa alugada, próximo à igreja, a qual a gente ficamos ali mais ou menos 1 ano de aluguel. Mas a satisfação e a alegria de morar de aluguel e ver a obra crescendo, as almas se rendendo, o trabalho sendo bem executado e realmente o impacto dentro da comunidade, isso nos deixava muito aliviado e alegre. E a Arca da Aliança foi crescendo e hoje, esse ano agora em setembro, dia 12, nós completamos 10 anos de Assembleia de Deus Arca da Aliança, já com 13 igrejas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se eu não me engano, são 10, todos prédios próprios. Todo prédio próprio. Isso é bênção. Construindo igreja Cidade de Cametá, chegamos em Santarém, chegamos em Vigia. Semana retrasada, inauguramos a primeira igreja fora do estado do Pará, no Maranhão. A gente já chegou a alguns municípios e a Ananindeua já somos 6. E Deus tem dado crescimento e pela graça de Deus estamos pastoreando essa igreja que foi dada essa tão grande responsabilidade para nós aí. O senhor mencionou algo interessante, o motivo, né, do nascimento da igreja, ver a realidade da sociedade, que isso para mim, isso é um papel fundamental da igreja. A gente aprendeu que, assim, a igreja, ela faz parte da sua realidade, do seu contexto, do seu bairro, da sua rua, do seu município, mas infelizmente, geralmente, a igreja parece que não faz muito parte da comunidade. Parece que é só um ambiente que as pessoas vão para adorar a Deus, entram e saem. Parece que o motivo principal é apenas esse. A igreja tem vários braços e o trabalho social é um deles. Eu consegui entender que o senhor viu a realidade da sua vizinhança, do seu bairro, enfim, e queria mudança para isso, através da palavra de Deus, através do poder de Deus. Hoje, esse contexto do Icuí, a volta da sua igreja, em torno da sua igreja, ele foi mudado de fato?
consegue ver toda essa mudança, mas tem muita coisa para lutar ainda. Tem muita coisa para mudar. Mas se comparar o que vivemos hoje no bairro, há 10 anos atrás, certeza absoluta. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho, entre membros da igreja, obreiros, e para ser um número assim mais ou menos específico, 70% hoje dos meus obreiros, entre evangelistas, presbíteros, diáconos e até mesmo pastores, foram todos resgatados através do evangelho, que a igreja fez um papel fundamental dentro do bairro. Então 70% dos meus obreiros hoje, eles vieram de uma vida do vício, das drogas, até mesmo do crime. Então, ao ver um jovem hoje ser pastor, evangelista ou presbítero, servir da igreja, que há 10 anos atrás estava trazendo dor de cabeça para a comunidade, isso nos conforta muito. E saber que Deus tem o poder de transformar a vida. Então, com certeza, o impacto que a igreja traz dentro do bairro é algo incrível, que não dá para contar. O senhor mencionando isso, não tem como não ir para a Bíblia, né? A palavra de Deus. Todas as vezes que Jesus fez um milagre para alguém especificamente, se perguntou: o que queres que eu te faça, né? E aquela resposta, eu sabia, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a andar, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a gente às vezes não consegue perceber o contexto social disso. Porque todos que estavam à margem da sociedade, que Jesus curou, eles não eram mais cidadãos. Eles estavam à margem da sociedade. Ninguém mais conseguia olhar para eles como cidadão e não eram mais de direito por algum tipo de deficiência, ou doença, ou enfermidade, ou seja espiritual, ou física. E Jesus, quando fazia o milagre, ele incluía de volta essa pessoa para a sociedade. Então ele falava para aquele homem: olha, vai lá para o sacerdote e dá a tua oferta. Coisa que ele não poderia fazer na situação anterior, antes do milagre. Quer dizer, devolver alguém para a sociedade. Você acabou de falar isso. Pessoas que estavam no crime, estavam nas drogas, que estavam à margem. Quando fala margem, você olhar e nem prestar atenção, e nem perceber que aquela pessoa. E hoje alguém transformado pelo Evangelho, e é um cidadão de bem que está transformando mais uma vez a sua realidade, dos seus parentes, seus vizinhos, amigos. Isso é Evangelho. Né? Aí, às vezes, fica até fácil olhar para a igreja e falar assim: é por isso que cresce tanto e está crescendo tanto, porque de fato faz e cumpre a palavra de Deus. Olha, naquela época de Jesus, né, os leprosos, eles eram excluídos da sociedade. E Jesus vinha e trazia de volta para a sociedade. Então, o contexto que a igreja tem dentro da sociedade é algo muito importante, inclusive, eu acho ainda que o poder público está fazendo muito pouco pela igreja. Porque se o poder público olhasse com mais atenção, com mais cuidado, e desse uma atenção dobrada para a igreja, sabendo que a igreja tem um papel fundamental para ajudar o próprio governo na administração do Estado, isso com certeza traria para a sociedade algo positivo ainda maior. A gente faz, dentro dos presídios, um trabalho muito importante. A Arca da Aliança faz alguns anos, a gente tem uma grande equipe de homens e mulheres, a qual faz todo final de semana, nós estamos num presídio pregando a palavra. Inclusive, eu estou construindo uma igreja bem na frente do presídio complexo penitenciário do Americano, a única igreja, até o momento, na frente do presídio. Então, a igreja foi plantada ali para quê? Para cuidar dos parentes que vão visitar os presos, porque é um momento muito sensível, e eu aproveito esse momento para pregar a palavra para a esposa que tem o marido preso, para a mãe que tem o filho preso, e para um pai que tem o filho preso, ou para um filho que tem o pai preso. Então, a nossa igreja, ela fica bem na frente. Se vocês passarem lá, vocês vão ver. Bem na entrada da Vila do Americano, na frente do complexo penitenciário. Nós fazemos esse trabalho já há alguns anos e dentro dos presídios, pregando a palavra de Deus. Aí quando o detento sai, a igreja dá esse amparo, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando eles recebem o alvará de soltura, eles são soltos ali 9, 10 horas da noite. Eles têm que dar o jeito deles. Aí eles procuram a igreja. E o pastor que está lá plantado vai lá e dá o suporte para ele voltar para a casa dele, o suporte já de caminhamento espiritual. E é claro que a gente tem que ser muito bem sincero.
os que querem ser ajudados conseguem essa ajuda. Mas, infelizmente, ainda existe uma porcentagem grande, bem alta, de pessoas que saem, não aproveitam essa ajuda, voltam para o mundo do crime, e aí só tem duas opções. Ou volta para a cadeia, ou, infelizmente, perde a vida. Pastor, eu agora fiquei impressionado, de fato, com a criação, a fundação de uma igreja em frente a um presídio. Eu nunca tinha visto, de fato, isso. Sabe que as igrejas vão fazer cultos dentro do presídio, fazer evangelismo de alguma maneira, quando tem acesso também, né? Tem capelão que consegue ter acesso, enfim, tudo isso. Mas fazer uma igreja em frente a um presídio, entendendo o contexto, não só do preso, mas da sua família, porque é uma família, né? Atingir uma pessoa atinge uma família. Então, ter a sensibilidade de abrir a porta da igreja. E não era para ser uma coisa extraordinária, era para ser uma coisa natural a igreja estar de porta aberta, de fato, para a comunidade em si. Mas hoje a gente sabe que a realidade não é essa. E ter uma igreja com a porta aberta para alguém nessa situação, que está preso, que pode ser solto, da esposa que vai visitar o marido no final de semana e passa por constrangimento, de revista, um monte de coisa, questão psicológica, sentimental e espiritual, tudo junto, e ter alguém que pensou, né, tem a sensibilidade de entender o que é evangelho e abrir essa porta, eu fiquei de fato impressionado, nunca tinha visto de fato algo parecido com isso. Aí eu lhe pergunto, dentro desse contexto, você já viu alguma situação tipo assim, que você olhou e falou assim, meu Deus do céu, de fato a gente precisa estar aqui? Tem muitas situações, grandes situações. Deixar bem claro, né, que a gente jamais compactua com o erro. A gente sabe que ali tem pessoas que fizeram muito mal, sim, tiraram vidas, prejudicaram famílias. A gente sabe. Mas quem é do Evangelho sabe que o arrependido, quando está arrependido, alcança o perdão de Deus. Mas uma coisa que eu aprendi, Deus perdoa, mas não te livra das consequências. Então ali dentro do presídio existem pessoas que alcançaram o perdão de Deus. Que realmente não foi o emocionalismo, mas sim aquele encontro com Cristo dentro da cadeia, através da palavra. Assim como tem pessoas que, momentaneamente, têm um momento de emoção, mas ali tem pessoas que se arrependeram, mas que precisam ainda cumprir. Cumprir, porque o Senhor Jesus, ele não livra das consequências. Mas existem pessoas ali que, quando sair, eu tenho certeza que em algum ponto da sociedade serão até terão rejeição da sociedade. Mas elas conseguem sim se habituar e viver uma nova vida. Assim como eu tenho, por exemplo, um pastor da nossa igreja, Arca da Aliança, não sei se vocês conhecem, ele dirige uma igreja há 8 anos, Arca da Aliança, no bairro do Aurá, mas ele foi daqui do Par, pastor Renato Caxias. Ele dirige uma igreja nossa lá no bairro do Aurá e passou pela cadeia. Eu acho que você quer um moreno. Isso, baixinho, fortinho, sou pastor dele. Então ele passou pela cadeia, hoje ele tem uma família abençoada, é pastor de igreja e hoje ele entra dentro da cadeia para pregar para os detentos. Se eu não me engano, eu acho que eu conheci o nome Arca da Aliança através dele, das postagens que ele fazia, se eu não me engano, no Facebook. Pastor Renato Caxias. Esse foi o primeiro Arca da Aliança. Foi legal. Um grande exemplo de regeneração. Isso mesmo. Na verdade, é o evangelho puro. Exatamente. É o evangelho puro. E a gente consegue, quando a igreja entende, de fato, o que é o evangelho e todo o poder que ele tem, que é o poder de Deus, que se Cristo me perdoou, quando eu falo pessoalmente me perdoou, por que não consegue perdoar outra pessoa ou transformá-la? A gente sabe que conversão, arrependimento, todo um processo aqui é pessoal. Eu e Deus, a gente vai estar em tratamento, ele está cuidando de mim. Como você falou, tem uns que querem, de fato, tem aqueles que foram uma questão emocional, psicológica, no momento passou por uma coisa e depois, não é isso que eu quero. Mas tem aqueles que de fato se arrependem, alcançam misericórdia, alcançam perdão
e a vida é transformada. Você vou citar o pastor Renato, que eu de fato vi pelo Facebook, agora que eu lembrei dele pelo nome também. Eu associei o nome da igreja. Mas eu lhe pergunto, como foi seu processo de conversão? Hoje a gente vê o pastor Frank Silva nas redes sociais, no Instagram, líder de uma igreja que vai fazer 10 anos, como são 13 igrejas agora, você falou? 13 igrejas, 13. 2 pontos de pregação. Olha só. Assim, mas como foi o seu processo de conversão? Olha, foi muito rápido. Eu nunca imaginava chegar onde Deus me colocou. Nunca imaginava isso. Mas eu vim para Cristo pela dor, né? Eu tenho um problema de saúde, até hoje eu tenho um problema de saúde, que é chamado fibrose cística pulmonar bilateral. Inclusive, eu entrei na lista de transplante na época e viajei até para tentar fazer o transplante em Fortaleza, no Hospital Messejana. E eu passei muito mal, alguns anos atrás, e fui até decretado pelos médicos que não tinha muito tempo de vida. Eu tive bronquite quando criança, evoluiu para bronquiectasia, e da bronquiectasia evoluiu para fibrose cística pulmonar bilateral. E nessa época, por eu ser um jovem forte, saudável, e gostava muito de festa, balada, eu trabalhava, hoje eu sou aposentado. Eu sou aposentado justamente pelo problema de saúde. Mas existe uma passagem bíblica lá em João que diz assim: o que eu faço hoje tu não entendes, mas futuramente entenderás. Eu já fui entender que o Senhor me tirou realmente do trabalho. Para quem não sabe, eu era motorista de ônibus, tinha um trabalho muito intenso, uma vida muito intensa no trabalho. E aí Deus me tirou do trabalho, passei por um deserto na questão de saúde, me internei e tudo, e justamente no deserto foi que Deus me capacitou, me chamou, e hoje eu vivo um dos melhores momentos na minha vida ministerial. Então eu conheci Cristo dentro desse contexto, onde eu estava namorando com a minha esposa, que hoje é minha esposa, né? E através disso ela me levou para a igreja, estava muito sensibilizado na época. Eu tive encontro com Cristo, no campo da Cidade Nova, na Fonte de Jacó, grupo 10. Tive encontro com Cristo, e aí virei obreiro da casa do Senhor, servi ali como obreiro, passei pelo discipulado, claro. E ali, quando foi em 2014, comecei a fazer um trabalho muito intenso de evangelismo, e aí foi que entrou a Arca da Aliança nesse contexto. Mas eu encontrei Cristo realmente num momento muito difícil, que foi um momento de saúde. Aí eu falei agora há pouco para ti: o Senhor me curou? Não, mas Ele me sustentou. É diferente a cura do sustento. Muitos são curados, e quando são curados, eles dão a costa para Cristo. Não estou generalizando, estou falando de alguns. Mas o sustentado não. O sustentado ele não tem opção. Ou é ou não é. É que nem Paulo, né? Não, fica aí com essa Exatamente. na carne aí. O próprio Paulo orou para o Senhor 3 vezes pedindo para que fosse tirado um espinho na carne dele. E Paulo, um dos grandes missionários depois de Cristo, uma bagagem, um respaldo imenso com Cristo, um cara que abre igreja, um cara de oração. E já pensou, o próprio Senhor disse para ele, não. Então o não de Deus, ele te leva a um propósito. E tem muito crente que não pode levar não, né? Muito crente mimi. Não queria entrar nesse detalhe, mas hoje a gente tem uma geração, não vou também dizer que é 100%, mas uma grande parte da geração hoje cristã, como você pode falar, tem dificuldade de ouvir não, né? Tem dificuldade em passar por dificuldades, né? Acho que entendeu que o evangelho é tudo uma beleza, né? Tudo é um paraíso. Dizia minha avó, é um mar de rosas. Não, não é um mar de rosas. Mas se tem rosa porque tem espinho, então te prepara porque alguma coisa vai ter que acontecer e é o processo. Você falou, eu passei pelo discipulado, eu tive que passar por uma formação para chegar a ser um pastor, enfim, um evangelista, assim por diante. E hoje essa geração, popular em muitas etapas, em todos os sentidos, seja relacionamento, seja profissionalmente, já querem alcançar algo que nem se prepara para isso. E parece que dentro da igreja há uma geração também dessa mesma mentalidade, que é pular etapas.
de vários tipos. E, tipo assim, não passa por um processo. Aí chega lá na frente, quando encontro algo, tipo assim, opa, ninguém avisou que ia ter isso aqui. Aí sai da igreja. Hoje, o censo mais recente, que foi, se não me engano, de 2022, fala que a maioria dos cristãos evangélicos hoje, a maioria são jovens e adolescentes, são nortistas, na região norte, e estão conectados. Esse é o desenho, né? É o formato, é a persona do cristão atual. Jovens adolescentes, nortistas, são da nossa região, e são conectados. Até onde você consegue ver que essa conexão atrapalha a caminhada com Cristo? Você acabou de falar sobre o discipulado. O discipulado, quando ele é mal feito, não traz raiz ao cristão. Hoje, o mal da nossa geração é a falta de raiz. E o que é a raiz? É crescer para baixo. Então, hoje, o que nós estamos vendo são as pessoas querendo crescer para cima. O que é crescer para cima? Aparecer. Se mostrar. Quando, na verdade, o primeiro passo de um crescimento cristão é desaparecer. Então, você cresce primeiro para baixo. É uma árvore. Nós somos comparados na Bíblia várias vezes. O Senhor nos compara como árvores. Árvores que têm fruto, árvores que têm folha e que não têm fruto. E o que é a folha? Geralmente, uma árvore com folha é uma árvore que tem apenas dons. E não tem fruto. E o que é o fruto? O fruto é o caráter. E o que leva para o céu? O fruto ou o dom? É o fruto. Então, hoje em dia, o cristão ele não busca mais o caráter. Ele busca as folhas, que é o dom. E o que é o dom? Às vezes ele não está no tempo de pregar, mas ele quer pregar. E às vezes não está no tempo do óleo ser derramado na cabeça dele, mas é derramado. Então, eu tenho comigo que todo óleo derramado fora do tempo estraga com o obreiro. Então, se o jovem tem uma promessa para ser pastor um dia, ele vai ser pastor. O problema é que o óleo está sendo derramado antes do tempo. O próprio Davi, quando ele foi ungido pelo profeta, ele não foi logo rei. Ele teve todo um preparo. Ainda teve E que preparo, né? a honra de esperar o rei sair da cadeira para poder ele sentar. Então, hoje em dia, o que está faltando no nosso meio é realmente a raiz. É por isso que na primeira dificuldade de um cristão, ele cai, ele volta, ele olha para trás. Por quê? Porque não tem raiz. Quem tem raiz até entorta na tempestade, mas não quebra. Então eu acho que na nossa geração está faltando raiz. E o que é raiz? Discipulado. É o discipulado. E o discipulado é assim, a pessoa vem para Cristo e o papel do pastor, sabe qual é? Esconder aquela pessoa. Pegar ela e colocar na retaguarda. E não colocar na linha de frente. Porque um soldado na linha de frente, sem raiz, é o primeiro a morrer. Então o papel do pastor é resguardar por um tempo aquela pessoa. Eu ia falar especificamente sobre o pastor, que eu vou mencionar, né, daquele que cuida da ovelha, né? O pastor é aquele que dá vida pela ovelha, que deixa a 99, né, como a gente já aprendeu, e a buscar uma que está querendo se perder. Mas quando a realidade do povo hebreu, no caso, é que o aprisco ele é formado e as ovelhas por dentro. Eles têm proteção de espinho em volta, mas quem fica na frente, como você acabou de falar, do lado de fora é o pastor, protegendo o aprisco e o seu rebanho, as suas ovelhas. É ele que enfrenta o inimigo. Você acabou de falar, esconde ele. Ele não está pronto para a batalha ainda. Assim como Davi, deixa ele aqui, ele vai aprender, e aprendeu. E quando você falou de árvore, o próprio salmista fala que nós somos como árvores que junto ao ribeiro de águas, e que a raiz procura essas águas. A nossa geração atual, parece que, como você falar, não busca esse alimento, não busca esse enraizamento, né? Essa profundidade de buscar de fato, porque a vida, a essência do Espírito está em profundidade. Ela não está, como você falou aqui, no nível que todo mundo vê. Você tem que se aprofundar. Exatamente. Quando eu estava no início da caminhada, teve um estudo que comparou com um bambu, né? Que você falou aqui. O vento bate, verga, mas não quebra.
o bambu de primeiro ele cresce para baixo. Ele é maior baixo da terra do que para cima. E você pode tentar derrubar, o vento ele vai envergar, entortar. Às vezes até encosta no chão, mas ele não quebra, ele volta de novo, porque a sua raiz está firmada. Como você acabou de falar, eu creio não, com certeza, é isso que a gente precisa de fato, formar uma nova geração com discipulado. Então eu vou lhe perguntar isso porque eu achei muito interessante essa comparação. Como é que funciona o discipulado na sua igreja? Porque eu vejo o crescimento, é notório o crescimento. Isso que eu podia falar de crescimento com qualidade, de preparação, de derramar o óleo no tempo certo. Até quando a gente fala, a gente fala que a árvore ela vai dar fruto no tempo certo. No tempo certo ela vai dar seu fruto. E pronto, naturalmente falando, né? Como é que é o seu discipulado? Como é que é a formação dos seus obreiros? Isso é interessante. Eu sempre peço para que todos os pastores das nossas filiais sempre tenham esse departamento dentro da sua congregação. A sede sempre teve esse departamento, chamado Departamento de Discipulado. Há 10 anos que a sede tem esse departamento. Então, os obreiros que hoje eu tenho, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, 80%, 70%, 80% vieram do discipulado. Então, existe a equipe de evangelismo que pega essas almas, convida para a igreja, ele chega na igreja, a palavra é pregada, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, não é o pastor. Aí aquela pessoa aceita Jesus ou se reconcilia, e ali o pastor já encaminha para o departamento do discipulado. Se é um casal, ou também se é um jovem, mas um jovem que está vindo de um vício muito intenso, ele precisa ir para o discipulado, para não ser colocado logo nos jovens. Ele precisa passar rápido um momento ali no discipulado. Aí nesse discipulado a gente começa a detectar tudo que precisa ser trabalhado naquela vida. Se a gente sabe se é algo sentimental, psicológico, se é algo de vício, amoroso, casual com a sua esposa, e a gente começa a fazer o trabalho. Por exemplo, se for um casal, não é casado, a igreja dá um amparo para casar. Depois leva ao batismo, batiza. Depois passa as lições da escola bíblica, voltada ao discipulado, falando sobre caráter, a vida cristã. A gente faz, ele passa por um período no discipulado. E aí ele é levado para um outro departamento, onde tem um outro pastor. Cada departamento tem um pastor que cuida de um departamento específico. A partir do momento que ele terminou aquele período discipulado, ele é mandado para um outro departamento, chamado Departamento de Obreiros e Esposa, onde ele tem um casal de pastores que já tem a visão para preparar aquele obreiro ao diaconato e preparar a esposa dele para o círculo de oração. E aí ele já começa uma outra etapa, até chegar o momento em que o pastor vai chegar comigo e vai dizer, olha, o casal está preparado, pastor, pode derramar o óleo do diaconato. Aí ele é separado para o departamento de diáconos, onde lá nos diáconos tem outro pastor que também prepara ele para uma outra etapa. E assim ele vai passando por etapa. Eu tenho, por exemplo, um caso, entre vários lá, do pastor Anderson. Ele aceitou Jesus quase na inauguração da igreja 10 anos atrás. Um menino que dá muita dor de cabeça na comunidade. O apelido dele era Cicatriz. Deu muito trabalho lá em Coímos. Quando esse menino aceitou Jesus, a comunidade em peso me agradecendo. Eu disse, não agradeça a Jesus. Deu muito trabalho. Esse menino chegou na lama. Pode conhecer ele, posso te apresentar. Passou pelo discipulado, foi obreiro, foi diácono, foi presbítero, foi evangelista e ano passado foi levado a pastor. E hoje é ele que é o líder do discipulado. Ele que prepara. Ele que prepara. 10 anos ele está comigo, desde o início. Casado, pai de família, trabalhador. E se tu olhar para ele, tu nunca diz que aquele menino deu trabalho na comunidade. É um exemplo de muitos. O próprio Evandro, vamos ver a nossa irmã também, menino que deu muito trabalho, mas hoje é um servo de Jesus. O discipulado é isso. Então, o discipulado não é tu trabalhar nos dons da pessoa. Eu acho um erro, me perdoa, tu pegar uma pessoa que acabou de aceitar Jesus e botar ela para pregar. Não. Na minha opinião, eu prefiro esconder essa pessoa. Porque ela vai pregar algo que ela precisa viver. Ela tem que pregar algo que ela precisa viver. Então tu faz ela viver para depois ela pregar. Por isso que tem muito crente caindo. Porque
está dando prioridade primeiro aos dons e deixando de lado os frutos, quando na verdade se trabalha o caráter para que, consequentemente, os dons apareçam. Na minha opinião, é dessa forma. Você falou algo interessante. Caráter. Evangelho é formação ou transformação de caráter, né? Conforme for. Isso dando exemplo de como funciona o seu discipulado e a preparação dos seus obreiros, seja de qualquer nível que for, eu perceber que existe, primeiro, todo um cuidado, né, com a formação deles. Existe o zelo pela palavra do Senhor, que isso aí é essencial. Existe a orientação de que ele tem que estar abaixo de alguém, sempre vai ter alguém liderando ele nunca vai estar sozinho, né, assim, agora eu estou solto, né, eu faço e aconteço, eu mando e desmando, que a realidade de algumas igrejas que eu passei também, que às vezes a pessoa tem tanta vontade de liderar alguma coisa, né, ser líder, que quando ele chega lá, aí ele quer, agora eu vou arrasar com todo mundo aqui, porque agora eu consegui o que eu queria. Você falou, veio na lama, passou pelo discipulado, escola bíblica, o diácono, o obreiro, o presbítero, o evangelista e pastor. Tivesse sido trabalhado o caráter dele hoje, daria problema, né? Para a igreja, não só para a comunidade, daria problema para a igreja. Então, tipo assim, esse cuidado que eu percebi como funciona o discipulado, eu não vejo outra coisa se não for amor pelo reino. E hoje, infelizmente, ainda falta em muitos líderes de igreja. Hoje estou recebendo aqui, eu sei que eu vou receber outros pastores, outros líderes religiosos, enfim, mas ver o seu cuidado e o zelo, esse amor que o Senhor tem pelo reino, pela palavra de Deus, pela igreja do Senhor, para mim é admirável, de fato. Eu tenho 22 anos de evangelho, então eu já vi muita coisa acontecer em igreja, vi muita coisa acontecer e desacontecer, vamos dizer assim, mas esse cuidado que o Senhor desenhou aqui para mim, eu consegui entender como funciona, para mim é louvável, de fato. Louvo a Deus por isso. E é mais uma vez ratificando, não é à toa que a igreja cresce, que a sua igreja cresce cada vez mais. E falando de crescimento, como é hoje a sua agenda para liderar 13 igrejas e 2 pontos de pregação? Minha vida é aquilo que eu pedi para Deus, né? É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. O Senhor ele fez a promessa e geralmente o pastor ele ora, Senhor, dá crescimento para essa obra, abre as portas. Só que ele sabe que o pacote veio o trabalho junto, né? Veio um pacotezinho assim dizendo, agora tu vai trabalhar muito. E é claro, a gente começou há 10 anos atrás com uma igreja na garagem, hoje tem um templo central com capacidade para 1000 poltronas, uma igreja grande ali, e a gente está com igreja fora do estado, em alguns municípios. A gente chegou em Santarém, Santa Isabel, Cametá, Vigia, Maranhão. São 6 igrejas aqui em Ananindeua, temos uma no Acará agora, e uma lista de igrejas para filiar. E a vida tem sido bem corrida, mas a satisfação de fazer a obra, eu tenho comigo assim, que não é um fardo fazer a obra, é um privilégio. É um privilégio, eu vejo dessa forma, sabe? O Senhor me escolher para fazer a obra dele, é um privilégio, sabe? Que é dado para poucos. E eu gosto de fazer isso com amor. Graças a Deus, Deus tem levantado pastores humildes que amam as almas, e eu tenho colocado como líderes ali nas igrejas. O que a gente está fazendo é templo central, em cada município. E através do templo central no município é que vai multiplicar as filiais. E lidar hoje com essas igrejas, são 11 igrejas e 2 pontos de pregação. No total de 13. Só que esses 2 pontos de pregação, eles já estão indo para, em brevemente, saindo de característica de ponto de pregação para congregação. É realmente uma igreja que está em crescimento. A gente comprou recentemente um terreno ali perto da Orla, ali na Avenida Vitas Pinheiro, aonde a gente vai, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai começar a construir o nosso centro de eventos, que está dentro do nosso plano. Porque a gente faz o evento dentro da igreja, não dá mais, lota, fica a gente lá de fora.
E aí então a gente comprou um terreno onde a gente vai fazer um ginásio com capacidade ali para 4.000 pessoas, para começar a realizar os eventos do Ministério da Assembleia de Deus. Até mesmo a convenção, que a gente está também, já deu o pontapé inicial para realizar o início da convenção da Assembleia de Deus Arca da Aliança, e o trabalho social da comunidade que a gente vai realizar dentro do ginásio. Então agora, esse mês passado, a gente conquistou. Compramos um terreno, ali perto da orla, bem próximo entre a igreja e a orla. Um terreno grande, dá de fundo com a maré, porque a gente também tem um projeto de fazer um trabalho com ribeirinhos. Sim. Então a gente tem o sonho de futuramente comprar um barco para fazer um trabalho social ali pela margem do rio, né? Todo Curuçambá, nas ilhas. Então tem sido uma vida muito corrida, cansativa, tem que ter preparo físico. Aí pela manhã minha esposa me expulsa da cama. Eu já vi, me acompanha. Me expulsa da cama e diz, bora caminhar. Eu vou caminhar, o corpo físico na hora de acordar não quer, mas depois que a gente começa a fazer, a gente traz disposição para o dia todo, e é isso que tem sustentado. Esse não queria saber como é que é. Também deve ter caminhado já, o Carlos é testemunha, a gente já conversou domingo. O pastor ele tem que cuidar da parte espiritual, e eu não tenho essa mente fechada do templo, não tenho essa cabeça fechada, não tenho essa mente de dizer que é pecado, não. A gente tem que cuidar do corpo físico. Então eu e minha esposa, quase todas as manhãs, não vou dizer que é todas, mas quase todas as manhãs a gente está no pátio da igreja mesmo. Lá no pátio da igreja, bem grande, estacionamento, e a gente vai lá, corre, caminha, ela faz lá o cardio, né? Aí eu vou correr, caminho um pouquinho, e a gente vai fazendo. E aí vai fortalecendo o corpo físico para aguentar o pico do crescimento da Assembleia de Deus, Arca da Aliança. Que bênção, pastor, que bênção. O senhor consegue voltar um pouco no tempo? Um exemplo, 15 anos atrás, você consegue imaginar algo parecido com isso na sua vida? Olha, o Senhor me fez a promessa há 14 anos atrás. Eu sabia que Ele ia cumprir, só que assim, é muito diferente a prática. Deus usa uma pessoa para ti, ou Deus fala contigo, e tu recebe, né? Amém, eu creio. Aquilo fica no teu coração. Mas quando tu começa a viver na prática, é algo que de vez em quando tu tem que pedir para alguém te beliscar. Me belisca, porque eu acho que eu estou sonhando. É a realidade. Então, já pensou tu sair de uma igrejinha que tem 100 cadeiras de plástico, ventiladores velhos, na garagem de uma casa, e de repente tu olhar, acordar e ver um templo central, que é do Icuí, o maior do Icuí, capacidade para 1.000 poltronas, 13 igrejas, um terreno para fazer ginásio. Aí tu olha para 15 anos atrás e vê, meu Deus, a realidade mesmo é real. Isso nos prova que se não for Deus, não acontece. Não acontece. Às vezes eu fico imaginando. E Deus tem muito para fazer na Arca da Aliança. Muito, muito. A promessa é para o Brasil. Só está no início, a promessa é no Brasil mesmo. Tem promessa para abrir obra em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. É por isso que a convenção que a gente vai abrir não é uma convenção estadual. Eu já quero abrir uma convenção nacional. Porque a gente tem uma porta na Arca da Aliança de filiar a igreja. Chama-se Igrejas Indiretas. O que significa? Às vezes tem uma igreja no bairro que não está convencionada a uma convenção, não tem o CNPJ, e a gente vai lá, recebe essa igreja, coloca a placa da arca e ela passa a ser da família. Então quando a gente já abriu essa porta, então eu tenho várias igrejas na fila, só que eu preciso também ter cuidado na hora de receber, porque tem que estar na mesma visão, O senhor falou, eu lembrei, a nossa igreja, o Ministério da Restauração, vai fazer 21 anos agora, em agosto. E nós vai abrir agora a 8ª igreja, nossa mesmo, com tempo próprio, tudo, nada é alugado, graças a Deus. Mas a gente chama de cobertura espiritual, algumas igrejas que vêm para ficar embaixo da nossa orientação, enfim, para organizar, estruturar, e já são mais ou menos com umas 10 a 15 igrejas. E tem mais igrejas, como você acabou de falar. Tem todo um cuidado, né? Porque assim, a gente sabe que igrejas têm costumes diferentes, doutrinas diferentes,
e várias coisas diferentes uma das outras, e às vezes não há um casamento, vamos dizer assim, né? Exatamente. E às vezes aí, quando o casamento não dá certo, não há divórcio. Aí esse aqui é um dos grandes problemas, mas assim, ver a sua igreja no nível que ela está hoje. Quando eu falo agora é porque eu consegui lembrar do pastor Renato, quando eu vi a primeira vez ele postando com o nome da igreja, e agora eu consegui associar aquela igreja que ele apresentou, eu conseguia ver, agora é a sua igreja. Né? Eu pensei, olha como o mundo é pequeno e como Deus trabalha no nosso meio. E ver a Arca da Aliança hoje, do tamanho que ela está, e toda a promessa de Deus de crescimento ainda maior, por isso que eu me perguntei, como é que é voltar 15 anos atrás e olhar agora a sua realidade? A gente não consegue mensurar. Deus é aquele que sempre nos surpreende. Ele nunca dá aquilo só que a gente pede, né? Sempre traz mais do que a gente nem pediu, nem imaginou que precisava, o que queria. E hoje eu lhe parabenizo, pastor, pelo seu trabalho, pela sua igreja, por o Senhor ter toda essa dedicação pastoral, com amor pela sua igreja, pela obra do Senhor, pelo reino do Senhor. Eu consigo, de fato, ver e admirar seu trabalho, mesmo só pelas redes sociais. Hoje a gente vai lá, vai visitar a sua igreja, e conhecer de fato a sua congregação, as suas ovelhas, enfim, como irmão em Cristo. Vim da Assembleia também, passei pela Assembleia de Deus durante muito tempo, e ver algo desse tamanho acontecer, para mim como você falou, só Deus, não tem outra coisa. De fato, que a gente possa dizer, não, é Deus mesmo, e Deus só pode ser Ele, mais ninguém. A promessa de uma Arca da Aliança nacional, como é que isso mexe com o seu coração? Porque você falou, vim de uma igreja pequena, de 100 cadeiras, com o ventilador velho, aí de repente eu acordo, estou num templo central, com várias igrejas se afiliando, promessa de crescimento de Deus nacionalmente. Como é que o Senhor trabalha isso no seu coração? Eu falo, não só espiritualmente, mas humanamente. A gente sabe que o nosso coração ele é enganoso, e às vezes a gente fica assim, olha só, né? Às vezes a gente, querendo ou não, a gente quer um pouquinho, tipo assim, isso aqui foi meu trabalho, né? Isso aqui, acabou de falar, só Deus, não tem outra coisa. Mas como é que o Senhor trabalha isso no seu coração de crescimento nacional? Eu peço muito para que Deus guarde meu coração, porque hoje, por ser pastor de uma igreja que cresce muito, ter um templo central da estrutura que nós temos, eu sempre falei para minha esposa que se um dia eu estivesse mudando, ela precisaria abrir meus olhos. Então, tem um povo que começou comigo 10 anos atrás. Esse povo todo está comigo até hoje. E eu lembro que no culto antes da gente sair da igrejinha antiga, velha igreja, para ir para o Templo Central, porque a inauguração do Templo Central foi há 4 anos atrás. E o crescimento da igreja nessa proporção, ela veio depois do Templo Central. Quando Deus nos deu o Templo Central, Ele nos deu a estrutura para dar o crescimento. Então, antes do Templo Central, nós éramos apenas 2 igrejas, o da garagem e o do pastor Renato no Aurá. Mas quando Ele nos deu o Templo Central, aí pronto, ninguém segurou. Foi. Multiplicou muito rápido. Então essas 13 igrejas, ela veio nesse intervalo de 4 anos, com a posse do Templo Central. E eu lembro que quando nós saímos da garagem, lá onde era o culto antigo, eu fiz uma reunião com todos os membros, último culto. E foi muito emocionado, porque eu disse para aquele povo que estava comigo ali, já há alguns anos, 6 anos, 7 anos comigo ali, que agora a gente estava indo para o Templo Central da Arca da Aliança. E que eles precisariam ser as pessoas que, se eu estivesse mudando, eles precisariam me acordar. Porque havia uma preocupação dentro de mim e dentro deles. O pastor Frank agora está saindo por uma responsabilidade maior. E isso vai trazer visibilidade, não somente na cidade. Então haveria essa preocupação, e comigo mesmo. Porque a gente se conhece até aquele momento, mas lá no futuro a gente não sabe, então haveria uma preocupação comigo. E hoje ver todo aquele povo que começou comigo e ainda está comigo, é ter a certeza que eu continuo mesmo. Porque se aquele povo não tivesse comigo ainda, aí eu acho que eu estava indo para o caminho errado. Mas todo aquele povo está comigo até hoje, nesses 10 anos de Assembleia de Deus, a Arca da Aliança.
E a perspectiva para o crescimento nacional, ela vem por intermédio dos eventos que nós fazemos. Como a gente é da Assembleia, eu não sei se vocês já ouviram falar daquele congresso muito conhecido, Gideões Missionário, Camboriú. Eu fui esse ano lá. E quando eu era novo convertido, eu era um fã. Então eu pegava os DVD do Marcos Feliciano, pegava o DVD ali dos pregadores, sentava ali em casa e ficava assistindo os DVD dos pregadores, dos Gideões. Então a Arca da Aliança, eu faço mais ou menos assim. O que eu fiz? Eu comecei a fazer pontes, contato, fiz amizades e trouxe, a maioria desses pregadores vem na Arca da Aliança. Marcos Feliciano, eu fui batizado com o Espírito Santo numa pregação dele lá na 14 de março. E o Marcos Feliciano já é meu amigo e já veio 2 vezes na Arca da Aliança. Eu sentei do lado do cara. Eu trouxe um cara que foi batizado com o Espírito Santo através de uma mensagem que ele pregou, sentado do meu lado na igreja que eu sou pastor. Eu olhava para ele assim, dizia, me belisca. Então, tu trazer pregadores... Eu lembrava dos DVD dele. Exatamente. Então, olha como Deus realiza. Então, o crescimento nacional ele vem por intermédio disso. São pontes que Deus está colocando, portas que Deus está abrindo de acesso, amizades que têm um propósito. E é por isso que eu quero fazer o ginásio. Por isso a compra do terreno. Porque eu quero fazer um Gideões missionário aqui no estado do Pará. Que vai ficar conhecido no Brasil. Mas não será Gideões o nome. Será o nome da Arca da Aliança mesmo. E essas amizades que estão no nosso entorno é para justamente nos ajudar. Mas será, pode anotar, será um dos eventos que vai ficar muito conhecido no Brasil e aqui no estado do Pará. E o cenário será em Cuiananindeua. Certeza absoluta. Isso falando isso agora é interessante. O meu portal é o Curuçambá Online, né? Porque eu morava no Curuçambá e eu amo Curuçambá. Isso aí é inevitável. Depois que eu falar alguma coisa aí em qualquer lugar, eu falo do Curuçambá, que de fato é o bairro que eu amo em Ananindeua. Não sou de Ananindeua, sou de Belém, moro aqui há 24 anos, mas tipo assim, amo Ananindeua, amo Curuçambá, e quando eu falar que você vai ser o Icuí, né? A gente volta lá no começo do podcast, do Icuí, quando começou a igreja, criminalidade, assassinato, execuções, roubo, tráfico, quer dizer, tudo acontecendo, e hoje a realidade mudou, né? Bastante, por questão estrutural também, né? Hoje é um bairro asfaltado, tem mais iluminação pública, mais segurança, e agora vem algo referente ao reino de Deus dentro do Icuí. Quer dizer, isso eu creio para mim, né? Que o Senhor que é do Icuí, que mora no Icuí, começou uma igreja no Icuí, fazer algo desse tamanho é motivo de orgulho de fato. Eu encontrei Cristo ali no Icuí, né? A minha esposa, eu encontrei ela ali no Icuí. Então, eu sou de Vigia. Nasci em Vigia, morei em Vigia até os 9 anos. Aí, já a minha adolescência e juventude foi Marituba. De um passado que eu não gosto de lembrar. Mas foi o Icuí que eu tive um encontro realmente com uma outra vida. Foi no Icuí. Então, eu criei um carinho muito especial pelo Icuí. Eu tenho um carinho muito especial pelo Icuí. Tu viu o prédio da Arca da Aliança do Templo Central? Eu tive a oportunidade de construir aquele Templo Central em outro lugar. Independência, Cidade Nova. Eu tive a oportunidade. Mas eu disse assim, poxa, o Icuí me abraçou. A gente ganhou muitas almas aqui. Por que eu vou abandonar agora o Icuí? Não. Aonde a igreja chega, o cenário muda, não importa. As pessoas vão vir lá de Belém, Cidade Nova, Marituba e vem para o Icuí. E assim acontece. O povo vai para o Icuí, lá para a igreja. E o ginásio vai ser lá no Icuí, onde vai movimentar toda a cidade. Entendeu? Então eu tenho um carinho muito especial pelo bairro do Icuí. Gosto muito do Icuí. Amém. Pastor, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje gravando com a gente. Mais uma vez, admiro o seu trabalho. De fato, agora mais ainda, tornei fã do seu trabalho, do seu ministério. Vou seguir cada vez mais acompanhando o seu trabalho. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. O podcast Água do Papo nasceu
no meu coração da minha esposa e um projeto, se você pode fazer algo diferente, algo que a gente consiga conectar pessoas e conhecer história, e contar algumas histórias e conversar. E graças a Deus, todas as pessoas que vieram aqui gravar com a gente até hoje é o 7º episódio. Todos, desde a primeira até a sua vinda aqui, são pessoas que eu não conhecia pessoalmente, eu conhecia de rede social. A doutora Iris foi a primeira, conhecia de rede social, a gente trabalhou na mesma campanha, mas assim, só se falava rápido. Lívia Noronha, só conhecia de rede social, que hoje é secretária do município de Ananindeua, de Direitos Humanos. Deixa eu ver quem mais. Só o Cássio Cavalcante, que é advogado, que é meu amigo e meu advogado, que eu conhecia, que eu conheço há quase 20 anos, e é meus alunos de informática. A única pessoa que eu conhecia pessoalmente era o Cássio. Os demais, o Lucas Guerra, que é Uber, influencer, só conhecia de rede social. Thiago Rodrigues, Kleber Murilo, só conhecia de rede social. O senhor também só de rede social, não conhecia pessoalmente. E graças a Deus, todos que eu convidei e vieram aqui são pessoas que eu tive o prazer de conhecer de fato, pessoalmente, e só me trouxe alegria para o coração e orgulho. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por sempre estar ouvindo a voz do Senhor no seu coração, de quem tem me ministrado, tem me direcionado. Para mim é uma honra de receber o primeiro pastor que eu recebo no podcast. Eu sei que não será o último, mas é o primeiro. Para mim é uma honra de receber e eu fico grato por tudo que o Senhor nos contou aqui, seu testemunho, do trabalho, do crescimento, enfim. Deus continue lhe abençoando cada vez mais, de verdade, que a mão do Senhor sempre lhe acompanhe e lhe faça crescer mais ainda no reino dele. E se você quiser dar uma última palavra para os nossos seguidores, fique à vontade. Olha, eu quero agradecer o convite aqui no podcast Rema do Papo. Me senti muito confortável, Obrigado. muito bem recebido, me senti em casa. Amém. Tá? Muito obrigado pela recepção. E eu quero deixar um convite agora, né, dia 30 do mês que vem, de julho, haverá o Congresso do Círculo de Oração na nossa igreja. A pastora Helena Raquel vai estar ministrando, é um congresso de mulheres. Eu quero deixar já o convite aí para o podcast, para o Samba Online, para estar conosco ali fazendo a cobertura. Vai ser uma bênção, vai ser um evento que vai dar muita gente. A Ananindeua aí vai estar lá com a gente lá. E eu desejo aqui felicidade para vocês, que esse projeto que começou agora possa prosperar ainda mais. Amém. Que vocês possam entrevistar aqui grande referência aqui do nosso município e do estado do Pará. E quero dizer que as portas lá da Arca da Aliança sempre estarão abertas para vocês aqui. Um abraço. Amém. Parabéns aí pela equipe aí. Maravilhosa. Obrigado. Tá bom? Que Deus abençoe, viu? Gente, esse foi mais um episódio do podcast Ego do Papo, do portal Samba Online, episódio 7, hoje com o pastor Frank Silva, pastor fundador e presidente da Assembleia de Deus Arca da Aliança, lá no Icuí. Se você não conhece, vá a essa igreja, ela é linda de fato, tá recebendo mais de 1000 pessoas, até mais do que isso, né, pastor? Então, tipo assim, conheça a igreja, conheça o pastor que a gente conheceu hoje pessoalmente, foi muito prazer conhecê-lo, e até a próxima, um abraço.